Avó grávida em convento choca a comunidade. Terrível segredo revelado após décadas. A brisa fria daquela manhã parecia anunciar um dia qualquer, mas nada poderia preparar as irmãs do convento de Santa Luzia para o que estava prestes a acontecer. Madre Isabel, a avó respeitada, com seus cabelos brancos e olhar doce, sentou-se na sua cadeira de balanço. O tilintar de seu rosário era o único som que quebrava o silêncio. Até que, de repente, um gemido ecoou pelos corredores imóveis. Era o som do impossível. Isabel estava grávida. A notícia se espalhou como fogo em palha seca. Como isso é possível? Perguntavam-se as freiras, com expressões de choque e incredulidade. Os sussurros se tornaram gritos abafados de indignação. Uma avó grávida em um convento. Um verdadeiro escândalo. O clima tenso deixava todos inquietos, principalmente a Madre Superiora, que se via diante de um desafio sem precedentes. Isabel sempre foi a guardiã das tradições, a mulher que passava sabedoria às novícias. Mas agora, a mulher que todos admiravam se tornara o centro de um furacão. Com os olhos cheios de lágrimas, ela se lembrava do passado sombrio de sua família. Os murmúrios sobre um crime inexplicável que jamais fora esclarecido. O convento, fundado em meio a segredos e sombras, agora se via na mira do escândalo. Isso não pode acontecer, exclamou a Madre Superiora, com as mãos trêmulas. O ar estava carregado de tensão. As freiras se dividiam entre as que defendiam Isabel e as que pediam sua expulsão. Entre elas, uma jovem noviça, Clara, observava tudo o que acontecia em silêncio. Ela tinha um segredo seu e a coragem começou a brotar em seu coração. Se isso para a verdade, a Madre Isabel precisa da verdade, pensou, sabendo que dentro dela havia provas ocultas que podiam mudar tudo. Os dias que se seguiram foram um tormento. Isabel caminhava pelos corredores como uma sombra, o peso do escândalo a sufocando. Algumas novícias, antes fiéis, agora trocavam olhares de reprovação. O medo da comunidade crescia e a reputação do convento estava em jogo. Se tiverem compaixão, entenderão que essa é uma oportunidade de redenção. Ela queria gritar, mas um nó na garganta a impedia. As noites eram mais longas e a dúvida a corroía. O que realmente havia acontecido? Era hora de agir. E se eu contar a verdade? Pensou, seu coração acelerando. Era uma decisão arriscada, mas a única que poderia fazer a diferença. As flores murchas do convento, que antes eram símbolo de pureza, agora eram um lembrete da fragilidade da vida. Isabel se viu diante de um dilema: guardar um segredo que poderia enterrar seu futuro, ou expor verdades que, mesmo dolorosas, poderiam libertá-la. No meio da confusão, o eco de passos no corredor ressoava, anunciando que o tempo estava se esgotando. Isabel sentiu um aperto no peito e uma determinação crescente. O que estava prestes a ser revelado poderia mudar tudo. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí,
Deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Isabel estava à beira de tomar uma decisão que mudaria sua vida para sempre. O peso da situação a pressionava. Um silêncio gélido impregnava o ar, e a luz da manhã iluminava suas incertezas. Clara, a noviça silenciosa, sentia o coração disparar. Era hora de agir. Mas antes que qualquer revelação pudesse acontecer, um estrondo abafado veio do fundo do convento, interrompendo o fluxo de pensamentos. As freiras se aglomeraram nos corredores, em pânico. Isabel, assustada, correu em direção ao som. Os rostos das suas irmãs estavam pálidos, os olhos arregalados. "O que aconteceu?" gritou a Madre Superiora, sua voz tremendo como folha ao vento. Um grito ecoou, vindo da sala de oração. Algo estava muito errado. A pequena multidão empurrou-se através da porta, e Isabel foi a primeira a entrar. O que viu a deixou em choque. No altar, uma das novícias, Ana, estava caída, o rosto pálido como cera. O que mais a abalou foi a visão do sangue encharcando o chão de madeira. Era uma cena horrenda, e o desespero tomou conta de todos ali. Clara, em silêncio, observou enquanto as freiras corriam para ajudar a jovem. Isso não é um acidente, pensou, sentindo uma onda de culpa. Algo lhe dizia que essa tragédia estava ligada a Isabel, àquele segredo que ela guardava. Ana estava envolvida em algo maior, muito maior do que elas compreendiam. Isabel tentava processar o que estava acontecendo, mas uma sensação de familiaridade a assombrava. As memórias do passado começaram a surgir, e uma verdade esquecida há muito tempo bateu em sua mente. A imagem de sua própria mãe, cercada por um escândalo semelhante, fez seu coração disparar. Não, isso não podia estar acontecendo novamente. Ana sabia, sussurrou Clara, antes de alguém perguntar sobre o estado da noviça. Ela estava falando em segredos, em esconderijos. As palavras ressoaram na cabeça de Isabel como um sino. O que Ana sabia? O que mais estava enterrado nesses corredores antigos e empoeirados? Por que ela havia caído? O sangue no chão parecia gritar por respostas. Um grupo de freiras tentou reanimar Ana, enquanto Isabel lutava com suas próprias lembranças. A Madre Superiora a encarou e perguntou: "Isabel, você sabe de algo? Este não pode ser um acidente." Era como se a pergunta atravessasse o coração dela, abrindo fendas de relutância. Com o nó na garganta, Isabel hesitou em responder. Mas antes que pudesse articular uma palavra, a porta do convento se abriu abruptamente. Um homem entrou, sua figura imponente cortando a tensão no ar. A comunidade ficou em silêncio. Ele era conhecido, alguém do passado de Isabel, que ela jamais esperava ver novamente. Seu olhar era intenso e ameaçador. "Isabel, precisamos falar", ele disse,
Sua voz carregava sombras, segredos ancestrais que não podiam ficar escondidos por mais tempo. As freiras trocaram olhares perplexos, o mistério profundo se intensificando. Que segredos esse homem trazia? O que ligava Isabel a Alanadir? Uma forma tão trágica e chocante, enquanto todos se perguntavam sobre o que o visitante tinha a revelar, uma nova verdade começou a se estruturar na mente de Isabel. O que exatamente ele sabia? E como tudo isso estava conectado àquela gravidez, ao passado de sua família e à vida de Ana? O ar pesado do convento parecia vibrar, como se estivesse prestes a explodir em 1000 pedaços. A única certeza era que nada seria como antes. Isabel, precisamos falar. A voz dele cortou o ar pesado do convento. O homem à porta era uma sombra do passado, e a presença dele fez o coração de Isabel disparar. As freiras, em silêncio absoluto, trocavam olhares confusos. O que ele queria? O que sabia sobre ela? Quem é você? A pergunta da Madre Superiora foi em sussurro, mas carregava um peso que ecoou nos olhos de todos. O visitante entrou, seus passos firmes e decididos. Ele tinha cabelos grisalhos e uma expressão que misturava frieza com um profundo conhecimento de segredos obscuros. Eu sou Miguel, ele disse, seu olhar penetrante fixo em Isabel. E estou aqui para revelar a verdade. As palavras se espalharam pelo ar como um veneno. Isabel sentiu um nó na garganta, enquanto as freiras se acomodavam em volta. Suas expressões revelando um misto de curiosidade e desconfiança. O que Miguel tinha a dizer? Ele continuou, indiferente ao tremor na atmosfera. Isabel, você é a chave para um mistério que a sua família escondeu por gerações. Seu passado não é somente seu. Ele envolve a vida de Ana também, ele declarou, apontando para a noviça caída no chão, ainda sem reação. Ela descobriu algo que não deveria. Algo relacionado a você. Isabel sentiu a temperatura do ambiente cair. Um frio gélido subiu pela espinha. Ana sabia algo a respeito dela? O passado, que sempre foi um esboço vago em sua mente, agora se tornava um quadro nítido. O eco dos segredos familiares ressoava como um tambor. O que você quer dizer com isso? A voz dela saiu tremulante. Ela encontrou documentos, provas do que aconteceu. O crime que seu avô cometeu foi mais do que um dano à reputação da sua família. O sangue que corre nas suas veias. Ele hesitou, lançando um olhar devastador. Ele está ligado ao que aconteceu a ela também. A revelação lhe perfurou o peito. Não só a traíra de sua família estava voltando para ela, mas agora seus laços com Ana estavam sendo questionados. Por que Ana teria atropelado a linha de segredos que havia sido tão bem guardada? O que ela realmente sabia? Ana soube do crime e agora ela pagará um preço alto por isso. Miguel continuou, seu tom sombrio. O tumulto emocional subiu como maré e Isabel se viu à beira de um colapso. O pânico tomou conta dela. Ana havia chegado tão perto da verdade que agora sua vida estava em perigo. O murmúrio entre as freiras cresceu.
Elas estavam divididas entre o medo do que Miguel dizia e a empatia por Isabel. Alguns a olhavam com pena, outros com reprovação. O tempo estava se esgotando e Isabel precisava decidir rapidamente. Eu não posso perder mais ninguém. O que posso fazer? Sua voz estava desesperada. Clara, a noviça que havia estado em silêncio até então, deu um passo à frente. Seus olhos estavam brilhando de determinação. Eu vi Ana antes de cair. Ela falava em alguém que a estava ameaçando. Alguém do passado de Isabel. Clara revelou, e um silêncio pesado caiu entre elas. Ela disse que precisava de proteção e estava com medo de algo vindo de dentro do convento, do próprio passado da Madre Isabel. Um passado que pensávamos enterrado, exclamou uma freira, seu rosto pálido diante da revelação. Isabel olhou para Miguel, questionando a verdade do que ele trouxe à luz. Mas teve uma sensação estranha. O passado que vinha à tona e as conexões com Ana pareciam muito mais amplas do que ela poderia imaginar. Eram ataduras de alguém nem mesmo presente ali. E então, de repente, Ana começou a se mover. Um gemido fraco escapou de seus lábios. A multidão de freiras se inclinou para a frente, e o silêncio foi destruído por um grito estrondoso, quando Miguel pulou à frente, gritando: "Não! Não deixe que ela revele!" Isabel congelou. A urgência no tom dele fez seu coração disparar. Sem que pudesse pensar, Clara agarrou o braço de Isabel, puxando-a. O que fazemos? O que ele quer esconder? A única certeza era que aquela revelação poderia desenterrar um mundo de horrores. E enquanto todos olhavam para Ana, a vida da noviça pendia por um fio. E o passado de Isabel ameaçava consumi-los a todos. A tensão era tão palpável que podia ser cortada com uma faca. O que Miguel tinha a esconder? E qual seria o custo de suas verdades? Isabel congelou ao ouvir o grito cortante e desesperado de Miguel. O peso das palavras dele pesava no ar, e o silêncio ensurdecedor tomava conta do ambiente. Clara apertou o braço de Isabel. O olhar dela era de puro pânico. "O que está acontecendo?" sussurrou. Ana começou a se mover lentamente, os olhos semiabertos. As freiras se aglomeraram em torno dela, ansiosas. O rosto pálido de Ana parecia um quadro de fragilidade. Mas o drama não parou por aí. O chão do convento tremeu com um estrondo repentino, como se a própria terra estivesse protestando contra os segredos guardados há tanto tempo. "Ela está voltando!" gritou uma das freiras, olhando para Ana com olhos arregalados. Isabel, com o coração pulsando no peito, se virou para Miguel e gritou: "O que você sabe sobre minha família? Por que você está aqui?" Antes que ele pudesse responder, uma janela do convento se quebrou, estilhaços de vidro voando pelo ar. Um sentimento de terror e desespero tomou conta de todos. As freiras gritaram, algumas se afastaram em pânico, enquanto Clara segurava Isabel firme. Ana, em meio à confusão, se sentou lentamente. Olhando para Isabel, suas palavras saíram batendo como um tambor. Ela estava me seguindo. A sombra dela, Isabel. A sombra é você. A resposta está em você. O olhar de Ana se tornava mais intenso, como se estivesse lutando contra alguma coisa invisível. O silêncio tomou conta novamente,
Miguel olhou para Ana e, por um breve momento, houve uma troca de olhares que distraiu completamente a atenção da sala. O que estava acontecendo? Ana, você a viu? Ele perguntou, a voz mais suave, mais carregada de urgência. Isabel queria entender, mas não podia. Uma risada nervosa escapou dos lábios de uma freira, quebrando a tensão, enquanto os murmúrios se espalhavam. Do que ela está falando? O que está acontecendo aqui? Ana respirou fundo, a mão se tremendo na direção de Isabel. Eu posso ver. Você não sabe. Não sabe quem você realmente é. O que a sua família fez. Ela parecia agitada, quase como se as palavras estivessem sendo arrancadas dela. Isabel, você é a chave. O que quer que tenha sido é mais profundo do que um segredo. As expressões de incredulidade pairavam, mas a raiva se tornava palpável. Miguel vinha antes de as trevas tomarem conta. Ele começou a se aproximar de Ana, quase como se fosse um ato de proteção. Ana, não parta essa linha do tempo. De repente, tudo mudou. Um trovão ressoou do céu. Uma fúria divina, como se os céus estivessem abrindo para desferir justiça. E então, do fundo da sala de orações, uma porta se abriu lentamente. Uma figura encapuzada, sombria, apareceu. O rosto escondido, mas a presença era tão poderosa que até mesmo o ar pareceu congelar. Você realmente pensou que poderia esconder a verdade para sempre? A voz era profunda, ecoando pelo convento. Os corações das freiras dispararam e a Madre Superiora trincou os dentes, mostrando um olhar severo. A figura gesticulou para Isabel. O passado nunca morre e a sombra sempre retorna. Isabel, aterrorizada, olhou para aquele ser. A conexão que sentia era inegável, como se um fio invisível a ligasse àquela presença. A verdade começou a se desenhar em sua mente, prejudicando seus pensamentos, virando sua realidade de cabeça para baixo. Clara apanhou o braço de Isabel, mas não era um aperto de conforto, era um aviso. Ana, por sua vez, olhava intensamente para a figura. Você sabia onde eu estava. É tudo um ciclo sem fim. Ela soltou as palavras como se fosse um grito de guerra, e a figura encapuzada deu um passo à frente, revelando parcialmente o rosto. A boca curvava-se em um sorriso perturbador. Sim, meu amor, é hora de lembrar. É hora de entender quem você realmente é. A história da sua família está entrelaçada a cada um de nós. E essa gravidez é só o começo. A revelação estava prestes a detonar um efeito explosivo. O arrepio na espinha de Isabel a fez estremecer. A verdade estava prestes a mudar tudo. E seu destino estava mais revelador e inquietante do que qualquer um poderia imaginar. O silêncio era ensurdecedor, enquanto a sala esperava pelo próximo movimento. A tensão no ar, como um fio prestes a se romper. O que seriam essas conexões ocultas? O que tudo isso significava para Isabel? Isabel estava paralisada, o olhar fixo na figura encapuzada que ocupava o espaço já carregado de tensão. O peso das palavras pairava no ar e a confusão transformou-se em temor. Quem é você? O que você quer? Gritou Isabel, a voz tremendo. As freiras murmuraram.
as expressões entre choque e indignação. A sombra deu um passo à frente, revelando um rosto familiar, e o coração de Isabel quase parou. Sou eu, Isabel, pondera sobre o que você se esqueceu. A voz, embora suave, continha um poder que atravessava a sala. Era uma mulher com cabelos escuros e um olhar que sugava a luz ao redor. E Isabel a reconheceu. Era Maria, sua irmã, desaparecida há anos e dada como morta. Um murmúrio coletivo ecoou entre as freiras. Mas você estava morta. Isabel balbuciou, os olhos arregalados. O passado que ela pensava enterrado renascia, revelando uma ferida que nunca realmente cicatrizara. Maria esboçou um sorriso triste, um brilho de dor nos olhos. E você é a única que pode consertar tudo, Isabel. Ana, ainda no chão, começou a recobrar os sentidos. Isabel, a verdade, ele sabe. A aflição na voz dela reverberava no ar pesado. Miguel se virou, preocupado, o semblante de quem reconhece uma situação sombrio. Antes que algum deles pudesse reagir, a mulher encapuzada levantou uma mão, interpondo silêncio entre eles. Ouçam, disse Maria, e a mágica da sua presença, parecida com um feitiço. O que nossa família fez não pode permanecer oculto. Os segredos corroeram a nossa história. A gravidez de Isabel, a morte de Ana, tudo está ligado a um passado que precisa ser resgatado. O ciclo não pode continuar. Foi então que o chão sob elas tremeu violentamente, e as freiras gritaram confundidas e temerosas. Uma rachadura surgiu no solo, estendendo-se em direção ao altar. Um brilho emanava de baixo, um vermelho pulsante que ansava entre as fendas. A luz parecia viva, como se o próprio convento estivesse se revelando. Não! Não deixe que isso saia! Gritou Miguel em desespero. Ele se jogou em frente a Ana, o corpo em tensão. Uma barricada na linha entre o passado e o presente. O medo nos olhos de Isabel se transformou em determinação. O que mais Maria sabia? Qual era a relação dela com tudo aquilo? A minha morte não foi um acidente, Maria revelou, enquanto a poeira se aglomerava. Fui silenciada, mas não antes de descobrir a verdade. Sua avó, meu destino, tudo foi uma armadilha. Eles queriam nos separar da verdade e da luz. Cada palavra dela parecia um golpe, revelando feridas abertas. Os murmúrios das freiras tornaram-se gritos nervosos e a sala começou a se agitar. O que está acontecendo? O que você quer dizer? A Madre Superiora finalmente questionou, a voz por um fio. Seus segredos não podem ficar aqui. A tensão era palpável. Isabel olhou para Maria, confusa, com o coração acelerado. A lembrança da infância, os sussurros sobre o crime de seu avô, começaram a se encaixar como peças de um quebra-cabeça. O que você quer dizer com armadilha? O que exatamente aconteceu? Então, sem aviso, a luz pulsante da fissura subiu, invadindo a sala e trazendo uma imagem distorcida. Por um momento, Isabel viu variadas cenas de seu passado. Grupos familiares se reunindo, um acidente trágico e uma conversa entre sua avó
e uma figura encapuzada. A cena se dividiu em múltiplas versões do mesmo momento, revelando um crime que a família sempre tentou ocultar. A dor e o desespero culminaram quando Maria gritou: "A verdade!" Assim, a luz explodiu, envolvendo todos em um turbilhão de memórias, sussurros e gritos. Tudo desmoronou ao seu redor e o convento parecia desvanecer, envolto por uma sombra profunda. E nesse caos, um grito ecoou das profundezas da fissura. Você precisa decidir, Isabel. O passado ou a verdade. O que você escolher vai determinar o seu futuro. A última palavra pendia no ar, e o som do estrondo tomava forma de tempestade. No centro do redemoinho, Isabel encontrou seu próprio reflexo, uma escolha a ser feita. Não havia mais certeza, e o que antes era claro, agora estava mergulhado em sombras. O que Maria realmente sabia e o que tudo isso significava para a vida de Ana, para o futuro do convento e os laços familiares. A verdade gritando na escuridão a deixava ainda mais perdida. O que estava prestes a se revelar poderia alterar não apenas seu mundo, mas o destino de todos ali. Isabel estava paralisada, o olhar fixo na figura encapuzada que ocupava o espaço já carregado de tensão. O peso das palavras pairava no ar e a confusão transformou-se em temor. "Quem é você? O que você quer?" gritou Isabel, a voz tremendo. As freiras murmuraram, as expressões entre choque e indignação. A sombra deu um passo à frente, revelando um rosto familiar, e o coração de Isabel quase parou. "Sou eu, Isabel. Pondera sobre o que você se esqueceu." A voz, embora suave, continha um poder que atravessava a sala. Era uma mulher com cabelos escuros e um olhar que sugava a luz ao redor, e Isabel a reconheceu. Era Maria, sua irmã, desaparecida há anos e dada como morta. Um murmúrio coletivo ecoou entre as freiras. "Mas você estava morta!" Isabel balbuciou, os olhos arregalados. O passado que ela pensava enterrado renascia, revelando uma ferida que nunca realmente cicatrizara. Maria esboçou um sorriso triste, um brilho de dor nos olhos. "E você é a única que pode consertar tudo." Isabel, ainda no chão, começou a recobrar os sentidos. "Isabel, a verdade, ele sabe." A aflição na voz dela reverberava no ar pesado. Miguel se virou, preocupado, o semblante de quem reconhece uma situação sombrio. Antes que algum deles pudesse reagir, a mulher encapuzada levantou uma mão, interpondo. "Silêncio entre eles. Ouçam", disse Maria, e a mágica da sua presença parecia um feitiço. "O que nossa família fez não pode permanecer oculto. Os segredos corroeram a nossa história. A gravidez de Isabel, a morte de Ana, tudo está ligado a um passado que precisa ser resgatado. O ciclo não pode continuar." Foi então que o chão sob elas tremeu violentamente, e as freiras gritaram, confundidas e temerosas. Uma rachadura surgiu no solo, estendendo-se em direção ao altar. Um brilho emanava de baixo, um vermelho pulsante que dançava entre as fendas.
A luz parecia viva, como se o próprio convento estivesse se revelando. Não, não deixe que isso saia! Gritou Miguel, em desespero. Ele se jogou em frente a Ana, o corpo em tensão, uma barricada na linha entre o passado e o presente. O medo nos olhos de Isabel se transformou em determinação. O que mais Maria sabia? Qual era a relação dela com tudo aquilo? Foi silenciada, mas não antes de descobrir a verdade. Sua avó, meu destino, tudo foi uma armadilha. Eles o queriam nos separar da verdade e da luz. E a sala começou a se agitar. O que está acontecendo? O que você quer dizer? A Madre Superiora finalmente questionou, a voz por um fio. A tensão era palpável. Isabel olhou para Maria, confusa, com o coração acelerado. A lembrança da infância, os sussurros sobre o crime de seu avô, começaram a se encaixar como peças de um quebra-cabeça. O que você quer dizer com armadilha? O que exatamente aconteceu? Então, sem aviso, a luz pulsante da fissura subiu, invadindo a sala e trazendo uma imagem distorcida. Por um momento, Isabel viu variadas cenas de seu passado, grupos familiares se reunindo, um acidente trágico e uma conversa entre sua avó e uma figura encapuzada. A cena se dividiu em múltiplas versões do mesmo momento, revelando um crime que a família sempre tentou ocultar. A dor e o desespero culminaram quando Maria gritou: "A verdade!" Assim, a luz explodiu, envolvendo todos em um turbilhão de memórias, sussurros e gritos. Tudo desmoronou ao seu redor, e o convento parecia desvanecer, envolto por uma sombra profunda. E, nesse caos, um grito ecoou das profundezas da fissura. Você precisa decidir, Isabel, o passado ou a verdade? O que você escolher vai determinar o seu futuro. A última palavra pendia no ar, e o som do estrondo tomava forma de tempestade. No centro do redemoinho, Isabel encontrou seu próprio reflexo, uma escolha a ser feita. Não havia mais certeza, e o que antes era claro, agora estava mergulhado em sombras. O que Maria realmente sabia? E o que tudo isso significava para a vida de Ana, para o futuro do convento e os laços familiares? A verdade gritando na escuridão a deixava ainda mais perdida. E foi nesse exato momento que uma terceira figura surgiu da rachadura. Uma mulher de olhos frios como gelo, com um sorriso que parecia lacanhar o próprio inferno. Era a figura que todos haviam temido, a matriarca silenciosa que sempre esteve nas sombras, controlando tudo à distância. Ah, Isabel, você ainda não entendeu. Sua voz era um eco de décadas, sedutora e sombria. A verdade é muito mais complexa do que você imagina. O que se desenrola aqui não é apenas sobre você ou Ana. Há uma ordem maior a ser mantida. Isabel engasgou. Quem é você? O que você quer de nós? O ar parecia um campo de batalha entre esperanças e temores. O coração de Isabel batia forte contra seu peito e a sala ondulava à sua volta. Eu sou a herdeira de tudo isso. Ninguém escapa dos laços. Isabel, você está numa teia que vão se revelar em sua totalidade.
E Ana é apenas um começo. Prepare-se para ver quem você realmente é. Com essas palavras, tudo escureceu. A luz pulsante pareceu sucumbir ao vazio, deixando Isabel e todos no convento envoltos em trevas profundas. Em meio ao silêncio, a única certeza é a erupção de segredos muito além da compreensão, prestes a revelar a verdadeira essência do que significava pertencência, responsabilidade e sacrifício. O passado estava ali, mas o futuro se desvanecia em um mistério. A escuridão foi interrompida por um estrondo ensurdecedor, como se o próprio convento estivesse desmoronando. As freiras gritavam, suas faces repletas de terror, enquanto a figura de Maria permanecia no centro do caos. Isabel não conseguia desviar o olhar. O passado que ela pensava ter enterrado estava de volta bem diante dela. Você não pode estar viva. Isabel gritou, sua voz ecoando em meio ao tumulto. Um sentimento de traição se instalou, misturado com uma ansiedade que a fazia tremer. Maria, a irmã que todos acreditavam estar morta, agora a encarava como se segurasse o destino da família em suas mãos. Mas o que ela queria dizer? Isabel, eu estou aqui para... Mas antes que Maria pudesse completar a frase, o chão continuou a tremer e a fissura emanava uma luz avermelhada, como um aviso de que algo terrível estava prestes a acontecer. As freiras, envoltas em pânico, começaram a recuar, empurrando-se umas às outras, buscando um refúgio em sua fé. Fiquem calmas, gritou a Madre Superiora, mas suas palavras soavam vazias diante do horror à sua frente. As paredes pareciam vibrar, ressonando com segredos guardados por muito tempo. Isso não é apenas sobre você, Isabel. A figura encapuzada interveio, gesticulando de forma dramática. É sobre tudo que você não vê. Há uma conexão mais profunda entre você, Ana, e todos nós, sentindo que a tensão estava alcançando um ponto crítico. Ela se virou para Maria, seu olhar perfurante. Diga a verdade. Foi então que Ana, ainda no chão, começou a murmurar, quase como se estivesse em transe. A sombra que me seguiu, não é de Isabel, é de alguém mais. Uma onda de choque atravessou o grupo. As freiras se entreolharam, cada uma tentando entender aquela afirmação. Afinal, que sombra era essa? Maria balançou a cabeça, um lampejo de preocupação iluminando seu rosto. Ana, não, isso não é hora para revelações. Você está se colocando em perigo, disse ela, mas o olhar de Ana estava distante, como se visse algo que ninguém mais podia. Não é só sobre você, Isabel. Ana insistiu, a voz tremendo de uma emoção robusta. Ela também tem uma conexão muito mais profunda do que você pode imaginar. É uma questão de sangue. Isabel sentiu um nó na garganta, seu coração batendo fora de ritmo. Uma sensação de frio começou a subir pela sua espinha. O que você está tentando dizer? Sua voz era um sussurro agora, o medo envolvendo-a como uma segunda pele. Ana riu enquanto seu corpo tremia. São os seus filhos, Isabel. Eles não estão apenas dentro de você. Eles são as chaves para romper a maldição da sua família. O que sua avó fez
e o que você carregou por toda a vida. Os filhos não nascem apenas com o sangue. Eles carregam os segredos. As freiras prenderam a respiração, a atmosfera pesada de um entendimento não verbalizado. As palavras de Ana soaram como um eco terrível, cruzando linhas que Isabel nunca desejou cruzar. O que isso significava? Que passado sombrio ela estava prestes a desenterrar? Não, não pode ser verdade! Isabel gritou, a adrenalina subindo, inundando seu corpo, sua mente alerta e confusa. Mas diante de todas aquelas emoções, um grito eclodiu do fundo da sala. Basta! Bradou Maria. Não vamos continuar assim. Existem coisas que você ainda não sabe, Isabel. Não apenas Ana está envolvida. Você é parte de algo muito maior. E você precisa escolher entre salvar a sua família ou condená-los para sempre. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Isabel sentou-se no chão, sentindo o peso do mundo sobre seus ombros. Como poderia decidir o destino de tantos? O eco daquela escolha começava a ressoar, muito além do que estava ali. O que mais Maria sabia? O que mais escondia? Enquanto a luz pulsava e as sombras giravam, Isabel percebeu que o maior mistério ainda estava à frente, aguardando a escolha que mudaria tudo. A tensão estava à beira de explodir, e aquela revelação poderia ser a única chance de libertar todos ou condená-los a um ciclo de dor sem fim. Isabel estava paralisada, o olhar fixo na figura encapuzada que ocupava o espaço já carregado de tensão. O peso das palavras pairava no ar e a confusão transformou-se em temor. Quem é você? O que você quer? Gritou Isabel, a voz tremendo. As freiras murmuravam, as expressões entre choque e indignação. A sombra deu um passo à frente, revelando um rosto familiar, e o coração de Isabel quase parou. Sou eu, Isabel. Pondera sobre o que você se esqueceu. A voz, embora suave, continha um poder que atravessava a sala. Era uma mulher com cabelos escuros e um olhar que sugava a luz. Ao redor, e Isabel a reconheceu. Era Maria, sua irmã, desaparecida há anos e dada como morta. Um murmúrio coletivo ecoou entre as freiras. Mas você estava morta. Isabel balbuciou, os olhos arregalados. O passado que ela pensava enterrado renascia, revelando uma ferida que nunca realmente cicatrizara. Maria esboçou um sorriso triste, um brilho de dor nos olhos. E você é a única que pode consertar tudo, Isabel. Ana, ainda no chão, começou a recobrar os sentidos. Isabel. A verdade. Ele sabe. A aflição na voz dela reverberava no ar pesado. Miguel se virou, preocupado, o semblante de quem reconhece uma situação sombrio. Antes que algum deles pudesse reagir, a mulher encapuzada levantou uma mão, interpondo silêncio entre eles. Ouçam, disse Maria, e a mágica da sua presença parecia um feitiço. O que nossa família fez não pode permanecer oculto. Os segredos corroeram a nossa história. A gravidez de Isabel, a morte de Ana, tudo está ligado a um passado que precisa ser resgatado. O ciclo não pode continuar.
Foi então que o chão sob elas tremeu violentamente e as freiras gritaram confundidas e temerosas. Uma rachadura surgiu no solo, estendendo-se em direção ao altar. Um brilho emanava de baixo, um vermelho pulsante que dançava entre as fendas. A luz parecia viva, como se o próprio convento estivesse se revelando. Não, não deixe que isso saia! Gritou Miguel em desespero. Ele se jogou em frente a Ana, o corpo em tensão, uma barricada na linha entre o passado e o presente. O medo nos olhos de Isabel se transformou em determinação. O que mais Maria sabia? Qual era a relação dela com tudo aquilo? A minha morte não foi um acidente, Maria revelou, enquanto a poeira se aglomerava. Fui silenciada, mas não antes de descobrir a verdade. Sua avó, meu destino, tudo foi uma armadilha. Eles queriam nos separar da verdade e da luz. Cada palavra parecia um golpe, revelando feridas abertas. Os murmúrios das freiras tornaram-se gritos nervosos e a sala começou a se agitar. O que está acontecendo? O que você quer dizer? A madre superiora finalmente questionou, a voz por um fio. Seus segredos não podem ficar aqui. A tensão era palpável. Isabel olhou para Maria, confusa, com o coração acelerado. A lembrança da infância, o sussurro sobre o crime de seu avô, começaram a se encaixar como peças de um quebra-cabeça. O que você quer dizer com armadilha? O que exatamente aconteceu? Então, sem aviso, a luz pulsante da fissura subiu, invadindo a sala e trazendo uma imagem distorcida. Por um momento, Isabel viu variadas cenas de seu passado. Grupos familiares se reunindo, um acidente trágico e uma conversa entre sua avó e uma figura encapuzada. A cena se dividiu em múltiplas versões do mesmo momento, revelando um crime que a família sempre tentou ocultar. A dor e o desespero culminaram quando Maria gritou: a verdade. Assim, a luz explodiu, envolvendo todos em um turbilhão de memórias, sussurros e gritos. Tudo desmoronou ao seu redor, e o convento parecia desvanecer, envolto por uma sombra profunda. E nesse caos, um grito ecoou das profundezas da fissura. Você precisa decidir, Isabel. O passado ou a verdade. O que você escolher vai determinar o seu futuro. A última palavra pendia no ar, e o som do estrondo tomava forma de tempestade. No centro do redemoinho, Isabel encontrou seu próprio reflexo, uma escolha a ser feita. Não havia mais certeza, e o que antes era claro, agora estava mergulhado em sombras. O que Maria realmente sabia? E o que tudo isso significava para a vida de Ana, para o futuro do convento e os laços familiares? A verdade gritando na escuridão a deixava ainda mais perdida. Então, como se o próprio convento tivesse respondendo a um chamado de natureza mais profunda, então vem ele pegar uma mão e nunca entra nesse. A fissura no chão começou a se abrir. Os rostos das freiras tornaram-se uma mistura de temor e expectativa. Aquela luz vermelha pulsante subiu, iluminando um símbolo desconhecido que reluzia na pedra abaixo, um emblema familiar que Isabel reconheceu com horror. Isso é o
Mas uma brisa gelada lançou-se pela sala, fazendo as velas tremularem. A figura encapuzada piscou, e em questão de segundos as sombras se entrelaçaram. O símbolo começou a brilhar mais intensamente, e as paredes ecoaram um canto de tempos antigos, uma melodia que parecia invocar espíritos adormecidos. E de repente, a figura encapuzada revelou seu rosto de forma abrupta. O coração de Isabel disparou. Aquela mulher que até então era uma estranha, era uma versão dela mesma, com o mesmo rosto e olhar penetrante, mas uma expressão de desespero profundo. Isabel, você não pode deixar isso acontecer. Um choque atravessou a sala, e a tensão que pairava se rompera em um grito de horror. O que essa nova revelação significava? Como ela era a própria Isabel? O passado que se desdobrava diante dela agora tinha uma nova camada de confusão e inquietação. Ela olhou para as freiras, para Ana e, por último, para Maria, passando cada uma pela mente como se procurasse respostas. Esta maldição, você precisa quebrá-la ou estará presa aqui para sempre. A figura gemeu, fazendo Isabel sentir-se cada vez mais perdida. A sala girava e o peso da escolha era mais difícil do que nunca. O imenso poder daquele momento a envolvia. O que estava prestes a ser revelado poderia romper todos os laços que ela conhecia. No entanto, ela sentiu em cada fibra do seu ser que a única opção era escolher, e o que quer que surgisse mudaria tudo para sempre. O que ela faria, quem ela realmente era, e, acima de tudo, que segredo aterrador seu passado ocultava. Isabel estava paralisada, o olhar fixo na figura encapuzada que ocupava o espaço já carregado de tensão. O peso das palavras pairava no ar. E a confusão transformou-se em temor. — Quem é você? O que você quer? Gritou Isabel, a voz tremendo. As freiras murmuravam, as expressões entre choque e indignação. A sombra deu um passo à frente, revelando um rosto familiar, e o coração de Isabel quase parou. — Sou eu, Isabel. Pondera sobre o que você se esqueceu. A voz, embora suave, continha um poder que atravessava a sala. Era uma mulher com cabelos escuros e um olhar que sugava a luz ao redor, e Isabel a reconheceu. Era Maria, sua irmã, desaparecida há anos e dada como morta. Um murmúrio coletivo ecoou entre as freiras. — Mas você estava morta! Isabel balbuciou, os olhos arregalados. O passado que ela pensava enterrado renascia, revelando uma ferida que nunca realmente cicatrizara. Maria esboçou um sorriso triste, um brilho de dor nos olhos. — E você é a única que pode consertar tudo, Isabel. Ana, ainda no chão, começou a recobrar os sentidos. — Isabel, a verdade. Ele sabe. A aflição na voz dela reverberava no ar pesado. Miguel se virou, preocupado, o semblante de quem reconhece uma situação sombrio. Antes que algum deles pudesse reagir, a mulher encapuzada levantou uma mão, interpondo silêncio entre eles. — Ouçam, disse Maria, e a mágica da sua presença parecia um feitiço. O que nossa família fez não pode permanecer oculto. Os segredos corroeram a nossa história. A gravidez de Isabel, a morte de Ana,
tudo está ligado a um passado que precisa ser resgatado. O ciclo não pode continuar. Foi então que o chão sob elas tremeu violentamente e as freiras gritaram, confundidas e temerosas. Uma rachadura surgiu no solo, estendendo-se em direção ao altar. Um brilho emanava de baixo, um vermelho pulsante que dançava entre as fendas. A luz parecia viva, como se o próprio convento estivesse se revelando. Não! Não deixe que isso saia! Gritou Miguel em desespero. Ele se julgou em frente a Ana, o corpo em tensão, uma barricada na linha entre o passado e o presente. O medo nos olhos de Isabel se transformou em determinação. O que mais Maria sabia? Qual era a relação dela com tudo aquilo? A minha morte não foi um acidente, Maria revelou, enquanto a poeira se aglomerava. Fui silenciada, mas não antes de descobrir a verdade. Sua avó, meu destino, tudo foi uma armadilha. Eles queriam nos separar da verdade e da luz. Cada palavra parecia um golpe, revelando feridas abertas. Os murmúrios das freiras tornaram-se gritos nervosos e a sala começou a se agitar. O que está acontecendo? O que você quer dizer? A Madre Superiora finalmente questionou, a voz por um fio. Seus segredos não podem ficar aqui. A tensão era palpável. Isabel olhou para Maria, confusa, com o coração acelerado. A lembrança da infância, os sussurros sobre o crime de seu avô, começaram a se encaixar como peças de um quebra-cabeça. O que você quer dizer com armadilha? O que exatamente aconteceu? Então, sem aviso, a luz pulsante da fissura subiu, invadindo a sala e trazendo uma imagem distorcida. Por um momento, Isabel viu variadas cenas de seu passado. Grupos familiares se reunindo, um acidente trágico e uma conversa entre sua avó e uma figura encapuzada. A cena se dividiu em múltiplas versões do mesmo momento, revelando um crime que a família sempre tentou ocultar. A dor e o desespero culminaram quando Maria gritou: "A verdade!" Assim, a luz explodiu, envolvendo todos em um turbilhão de memórias, sussurros e gritos. Tudo desmoronou ao seu redor e o convento parecia desvanecer, envolto por uma sombra profunda. E nesse caos, um grito ecoou das profundezas da fissura. Você precisa decidir, Isabel, o passado ou a verdade. O que você escolher vai determinar o seu futuro. A última palavra pendia no ar, e o som do estrondo tomava forma de tempestade. No centro do redemoinho, Isabel encontrou seu próprio reflexo, uma escolha a ser feita. Não havia mais certeza, e o que antes era claro, agora estava mergulhado em sombras. O que Maria realmente sabia, e o que tudo isso significava para a vida de Ana, para o futuro do convento e os laços familiares. A verdade gritando na escuridão a deixava ainda mais perdida. Então, como se o próprio convento estivesse respondendo a um chamado de natureza mais profunda, a fissura no chão começou a se abrir. Os rostos das freiras tornaram-se uma mistura de temor e expectativa. Aquela luz vermelha pulsante subiu, iluminando um símbolo desconhecido que reluzia na pedra abaixo. Um emblema familiar que Isabel reconheceu com horror. Isso é o... Mas uma brisa gelada lançou-se pela sala, fazendo as velas tremularem.
A figura encapuzada piscou, e em questão de segundos as sombras se entrelaçaram. O símbolo começou a brilhar mais intensamente, e as paredes ecoaram um canto de tempos antigos, uma melodia que parecia invocar espíritos adormecidos. E de repente, a figura encapuzada revelou seu rosto de forma abrupta. O coração de Isabel disparou. Aquela mulher que até então era uma estranha, era uma versão dela mesma, com o mesmo rosto e olhar penetrante, mas uma expressão de desespero profundo. Isabel, você não pode deixar isso acontecer. Um choque atravessou a sala e a tensão que pairava se rompera em um grito de horror. O que essa nova revelação significava? Como ela era a própria Isabel? O passado, que se desdobrava diante dela, agora tinha uma nova camada de confusão e inquietação. Ela olhou para as freiras, para Ana e, por último, para Maria, passando cada uma pela mente como se procurasse respostas. Esta maldição, você precisa quebrá-la, ou estará presa aqui para sempre. A figura gemeu. Fazer a ser revelado poderia romper todos os laços que ela conhecia. No entanto, ela sentiu em cada fibra do seu ser que a única opção era escolher, e o que quer que surgisse mudaria tudo para sempre. A verdade estava prestes a explodir, e a sala ainda guardava segredos que poderiam devastar não apenas sua vida, mas a de todos ali. Quando a luz vermelha pareceu atingir seu auge, um estrondo irrompeu da fissura, fazendo o chão tremer. A figura encapuzada gritou: todos vocês precisam saber. A verdade não está apenas em Isabel, está em todos nós. Isabel não é a única. A revelação caiu como uma bomba, reverberando entre as paredes sagradas do convento. Irmãs, nós somos parte de algo muito maior do que imaginavam. Diante desse colapso de certezas, todos os olhares focaram em Maria e da figura encapuzada, que agora estava mais palpável que nunca. Ela não é apenas uma irmã. Ela é responsável por tudo isso, Ana gritou, acordando a tensão escondida nas freiras. A sala tornou-se um campo de batalha silencioso, onde a verdade e a mentira se entrelaçavam. Isabel, em estado de choque, olhou para a própria imagem refletida na irmã. Todas as memórias que antes pareciam inofensivas agora eram um eco de um passado criminoso. O que você está dizendo? O que mais vocês escondem de mim? Então, antes que alguém pudesse responder, uma explosão de luz irrompeu da fissura, e uma onda de energia empurrou todos para trás, lançando Isabel e Maria contra a parede. O convento tremeu e uma voz ecoou: o tempo acabou! A verdade deve ser libertada! A imensidão da revelação desencadeou um novo caos, e cada freira questionou o que restava do que acreditava ser verdade. Enquanto a traidora estiver entre nós, a maldição nunca será quebrada, gritou Miguel, seu rosto contorcido pela raiva. As sombras se tornaram mais densas, como se uma tempestade estivesse prestes a se formar. Isabel sentiu suas pernas falharem. A gravidade do último aviso ecoava em seu coração. Era um labirinto de mentiras agora, e sem saber em quem confiar, qualquer movimento poderia ser mortal. As revelações eram apenas o começo.
e o futuro estava entrelaçado em um mistério ainda mais profundo do que ela jamais soubera. Cada passo que ela dava poderia levar à liberdade ou à condenação. Seu destino estava mais ameaçado do que nunca ao lado de sombras que ela pensou ter superado. Isabel sentiu o chão tremer sob seus pés. O ar estava carregado de uma tensão quase insuportável. Ao olhar para a figura encapuzada que revelara ser Maria, a sua própria irmã, a confusão cresceu em seu coração. A luz vermelha da fissura iluminava as expressões de cada freira ali presente, refletindo o medo e a incredulidade. Irmã, você foi embora e agora me diz que eu tenho que enfrentar tudo isso? Gritou, a voz embargada pela dor. Sim, você é a única que pode fazer isso. A verdade precisa vir à tona. Maria respondeu, olhando nos olhos de Isabel. A determinação no olhar dela era contagiante, mas o pavor era palpável. Isabel precisava saber. Precisava descobrir o que realmente havia acontecido com sua família. O chão tremia. As paredes do convento pareciam querer desabar. As freiras começaram a sussurrar, angustiadas, e Isabel sentiu o peso da responsabilidade. Esmagá-la. Ana, ainda no chão, lutava para se levantar e seu olhar estava fixo em Isabel. Você pode salvar a todos nós. A ligação entre você e essa escuridão é mais forte do que imagina. Ela exclamou, enquanto levantava as mãos, tentando se equilibrar. Corações batiam como tambores em um ritual ancestral. O eco da voz de Miguel cortou o ar denso. Vocês não têm ideia do que estão fazendo. A verdade pode ser fatal. A tensão crescia e cada segundo parecia uma eternidade. Isabel precisava agir. Com um profundo respiro, Isabel caminhou em direção à fissura. O símbolo brilhante pulsava como se estivesse vivo, e a luz a atraía. Talvez a única forma de quebrar essa maldição seja enfrentar o que está escondido, ela disse, se voltando para as freiras. Se somos um só, então devemos enfrentar isso juntos. Um murmurinho de concordância correu pela sala. A decisão estava tomada. Isabel ajoelhou-se na frente da fissura e Maria a seguiu, com uma coragem renovada. Elas uniram as mãos e, juntas, começaram a entoar uma oração que ressoava através dos corredores do convento. A luz aumentou e a sala começou a vibrar. De repente, um grito irrompeu. O que você está fazendo? Miguel tentou avançar, mas um vento potente o segurou, fazendo-o recuar. Os rostos de cada freira eram uma mistura de medo e esperança. Isabel não olhou para trás. Fechou os olhos, centrando-se naquilo que sabia ser verdade sobre si mesma e sua família. As vozes se elevaram, dançando entre as notas da oração. Algo começou a acontecer. A fissura tremulou e, em um lampejo de luz, uma imagem surgiu. Eram cenas de sua infância, momentos que haviam sido esquecidos, todos entrelaçados com memórias da dor e do amor de sua família. O que aquela luz mostrava havia sido escondido por muito tempo. Então, uma figura familiar apareceu entre as lembranças, sua avó. Isabel a viu, jovem e cheia de vida, antes das sombras. Você é mais forte do que imagina. Para cada escolha que fazemos, há um preço,
Mas a verdade deve prevalecer, ecoou a voz da avó. Com aquelas palavras, Isabel sentiu um impulso crescente de coragem. Eu escolho a verdade. Eu escolho libertar todos nós desse ciclo. As freiras começaram a se unir a ela, cada uma contribuindo com suas vozes, formando um coro poderoso. O convento tremeu com a força de suas palavras. A luz se intensificou e, com um último grito de intenção e dor, Isabel sentiu a energia eterna do passado ser liberada. O som de algo se quebrando ecoou e o símbolo no chão explodiu em uma onda de luz branca, preenchendo todo o espaço. Silêncio. Quando a luz se dissipou, todas as sombras que antes dominavam o convento desapareceram. Isabel abriu os olhos e viu que a fissura havia fechado. O ar estava mais leve e um profundo senso de paz inundou o ambiente. As freiras, antes apreensivas, agora olhavam umas para as outras com esperança renovada. Você salvou a todos nós, Isabel, exclamou Clara, com lágrimas nos olhos. Finalmente, agora podemos começar a curar. E por entre as expressões de alívio, uma nova união surgia. A dor do passado havia sido transformada, mas ainda havia muitas perguntas no ar. Isabel virou-se para Maria. E você? O que aconteceu com você? Por que tudo isso? Maria apenas sorriu tristemente, como se soubesse que os mistérios nunca terminariam. Ainda havia muito a ser desvendado. Mas naquela noite, em meio às sombras do convento, Isabel sentiu que a luz da verdade havia finalmente começado a brilhar. Essa é a hora de se conectar. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vão deixar você completamente intrigado. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final impactante. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que também precisam conhecer este desfecho incrível. Você precisa se inscrever agora, porque apenas os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar nosso canal. Vamos juntos nessa jornada.